Surpreendente revelação. 100 dias de envelopes anônimos transformaram minha vida para sempre. Maria, uma jovem professora de uma pequena cidade do interior do Brasil, carregava o peso de sua história nas costas. Desde pequena, sabia o significado de lutar. Criada em uma família humilde, os dias eram preenchidos por desafios que pareciam eternos. Sua vida, marcada por dívidas e desencanto, a fazia sentir-se como se estivesse presa numa teia invisível, onde a desigualdade social a afundava a cada dia. Ela sonhava em proporcionar uma vida melhor para Beatriz, sua filha adorada, mas as contas se acumulavam e a esperança parecia escorregar por entre seus dedos. Certa manhã, enquanto o sol ainda tentava romper as nuvens, Maria chegou à caixa de correio e encontrou um envelope anônimo. Seu coração disparou. A curiosidade momentaneamente dispersou a neblina das preocupações. Dentro do envelope havia uma quantia que, embora modesta, trouxe um alívio inesperado. Era como se um raio de sol tivesse atravessado sua escuridão, iluminando um caminho de possibilidades. Nos dias que se seguiram, aquela inesperada mudança deu início a uma série de 100 cartas, cada uma carregando uma nova mensagem encorajadora. Maria sentiu que sua vida, de repente, ganhava cores, e o peso da realidade afrouxava um pouco. A cada carta recebida, uma nova quantia e um empurrão emocional. Uma força pulsava em seu interior, empurrando-a para enfrentar medos antigos. Sua insegurança como educadora, os sonhos de dançar que ela havia abafado sob as expectativas familiares. Por que eu não posso ser mais do que apenas uma professora? Pensou, dividida entre a seguimento do que a sua mãe sempre lhe ensinou sobre uma carreira segura e suas aspirações pessoais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os envelopes se acumulavam, a tensão entre ela e sua mãe aumentava. A matriarca, firme em suas convicções, não compreendia a busca de Maria por liberdade. A cada conversa, uma barreira emocional se formava. Mas conforme as cartas chegavam, Maria começou a reavaliar sua história, o que realmente a definia. Era como se as mensagens a estivessem chamando a dançar, a viver plenamente, e não apenas sobreviver. Em um dia decisivo, Maria chegou a uma revelação chocante. Os envelopes misteriosos vinham de Renata, uma antiga colega de escola, agora uma executiva de sucesso. Renata, que sempre foi vista como uma sonhadora, retornou a esse universo que lhe era familiar, ajudando Maria, uma professora que ainda não havia encontrado seu caminho. A mente de Maria se agitou. Por que Renata faria isso? O que ela desejava com essa retribuição tão generosa? À medida que a última carta se aproximava, a inquietação de Maria crescia. Que mudança ela poderia provocar em sua vida com tudo o que aprendeu? A ligação com sua mãe, antes tão desgastada, tornava-se um ponto crucial. Em poucos dias, o que Maria descobriria ao fim dessa jornada? Como se redescobriria entre os desafios da vida e o desejo de ser reconhecida? O futuro estava prestes a se revelar, e tudo o que ela poderia fazer era esperar pelas respostas que vinham, uma a uma, nos envelopes que transformaram sua vida. O dia em que Maria recebeu a última carta dos 100 dias chegou. A manhã estava envolta em um silêncio profundo, como se o mundo ao redor estivesse aguardando ansiosamente a revelação. Ela segurava o envelope com as mãos tremendo de expectativa. A marca de dias passados pesava em seu coração. Cada carta tinha sido um passo em direção ao desconhecido, um convite a dançar em meio à tempestade. Com a mente borbulhando de perguntas, ela abriu o envelope. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão. A caligrafia, familiar e carinhosa, pulsava com a mesma energia das mensagens anteriores. Maria, começava Renata, se você está lendo isso, significa que agora é hora de você abraçar sua verdade.
Os olhos de Maria brilharam ao ler a intimidade nas palavras. Renata continuava a relatar suas próprias lutas, os medos e os sonhos que a levaram a se tornar quem ela era. Eu sempre a admirei, mesmo na escola, dizia a carta. Você me inspirou a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia difícil. E hoje quero que você saiba, suas dificuldades não definem você. Você é mais do que uma professora, você é uma líder. Agora é a hora de você assumir esse papel. Cada frase parecia ressoar profundamente, ecoando possibilidades que Maria nunca tinha se permitido considerar. Enquanto lia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. O amor e a generosidade de Renata preenchiam o espaço que antes era só dúvida e medo. Ao final da carta, Renata a desafiava. Use essa nova fase para encontrar o seu verdadeiro eu. Não tenha medo de ser quem você nasceu para ser. A vida merece ser vivida plenamente. Maria fechou os olhos, a emoção misturando-se a um novo tipo de coragem. A carta não apenas a encorajava, ela a libertava. Liberava os sonhos de dançar, de explorar, de ensinar de um jeito novo. Mas, e sua mãe? Como ela reagiria se Maria decidisse seguir esse novo caminho? Sua relação, já abalada, poderia se romper ainda mais, mas o que era a vida se não arriscar? Aquela noite foi cheia de reflexões e, entre suspiros e bate-fundos, Maria decidiu que não poderia mais adiar. No dia seguinte, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, ela recebeu uma mensagem de Renata. Um convite. Vamos nos encontrar. Preciso falar com você pessoalmente. O coração de Maria disparou. O que Renata queria discutir? O que mais ela tinha a revelar? Um turbilhão de emoções a invadiu. Entre a ansiedade e a expectativa, ela sabia que aquele encontro poderia ser um divisor de águas. Aquilo poderia ser a chance que ela tanto esperava, não só para entender os sentimentos da amizade, mas para traçar seu caminho à frente. Naquela manhã de cerúlea, um misto de ansiedade e esperança tomava conta de Maria. Por um lado, a expectativa de uma nova vida à vista. Por outro, o medo de enfrentar o que sua mãe pensaria. Como ela explicaria sua decisão? Faria sua mãe entender que seguir seu coração podia trazer luz não apenas a ela, mas a Beatriz também. As possibilidades se expandiam diante dela, mas uma pergunta pairava no ar. O que Renata tinha a anunciar? O que mais Maria descobriria sobre si mesma e a relação com sua mãe? E enquanto essas dúvidas lhe percorriam a mente, o relógio não parava. A vida a esperava, pronta para ser vivida. E assim, Maria se viu à espera de algo que poderia mudar não só seu destino, mas também o de sua filha e da relação com sua mãe. O momento de coragem estava chegando e ela sentia que a dança da vida finalmente estava prestes a começar. Maria acordou com o coração acelerado, como se estivesse prestes a entrar no palco de uma grande peça. O café da manhã passou em um borrão, enquanto ela tentava concentrar seus pensamentos nas palavras de Renata, que ecoavam em sua mente. Comer ou não, isso já não importava mais. O que ela mais queria era encontrar a amiga e desvendar qual era o segredo daquela mensagem. O encontro estava marcado para a pequena cafeteria da cidade, um lugar que Maria sabia ser o preferido de Renata, onde as risadas e as conversas sempre fluíam. Ela se arrumou com um vestido leve que flutuava ao redor de seu corpo e tentou se olhar de forma encorajadora no espelho. Um lembrete de que havia coragem dentro dela, mesmo em momentos de dúvida. Ao chegar ao local, seus olhos vasculharam as mesas até que se fixaram em Renata, que estava sentada perto da janela. O sol iluminava seu rosto, favorecendo o sorriso largo que carregava. Assim que ela a viu, Renata acenou, e Maria sentiu uma onda de empolgação misturada à ansiedade. — Oi, você está linda! Renata exaltou, levantando-se para abraçá-la. O calor do abraço trouxe um conforto momentâneo, e por um instante, Maria esqueceu suas preocupações. — Obrigada, eu estava pensando muito, sabe? Maria respondeu com uma pitada de nervosismo. As duas se sentaram, e Maria observou Renata, que parecia mais confiante do que nunca, como se estivesse pronta para compartilhar um segredo que poderia sacudir o mundo ao redor. — Eu realmente precisava te ver, Renata começou, sua voz mais séria agora.
Esses 100 dias foram importantes para mim, mas hoje quero falar sobre algo que tem me tirado o sono, e você, Maria, é parte disso. A tensão na mesa aumentou, envolta em um silêncio quase palpável. Maria segurou a xícara de café tentando controlar o tremor nas mãos. Tem sido difícil para mim também, Maria admitiu. As cartas. Você não tem ideia de como elas mudaram minha vida, mas a pergunta é, e agora? O que vem a seguir? Renata respirou fundo antes de revelar a verdade. Eu comecei um projeto, algo que envolve trabalhar com mulheres que precisam se reencontrar, se redescobrir. E eu quero que você faça parte disso, não apenas como colega, mas como uma líder. Maria sentia o próprio coração pulsar, enquanto as palavras de Renata penetravam seu ser. Aquele impulso de coragem que havia surgido ao ler a carta agora voltava com uma intensidade avassaladora. Ela podia ver-se ali, ajudando outras mulheres, guiando-as para que também abraçassem suas verdades. Mas minha mãe, a Beatriz, o que elas vão achar? Eu não quero causar mais conflito. Maria balbuciou, os medos se agitando dentro dela. Este é o ponto, Renata respondeu. E se você se permitisse ser você mesma, mesmo que isso cause descontentamento temporário, o seu medo de ser julgada está te prendendo, e eu estou aqui para te apoiar. A dúvida de Maria começou a se misturar com um novo tipo de esperança, e quando Renata finalizou com um sorriso encorajador, as ideias que antes se embaraçavam em sua mente começaram a desatar. Poderia ela realmente se permitir dançar ao ritmo do que a vida tinha a oferecer? Se você quiser, podemos fazer isso juntas, um passo de cada vez, Renata ofereceu, e a bondade em seus olhos fez Maria se sentir amparada. Ela olhou para fora da janela, onde o sol brilhava intensamente, representando um novo começo, uma nova visão que se formava diante dela. Mas as águas ainda não estavam calmas. Como isso afetaria sua relação com a mãe e principalmente com Beatriz? E se a aprovação delas não viesse? Maria sentia que estava à beira de uma transformação, mas passos a serem dados ainda pareciam arriscados. Maria, você tem que seguir seu coração, Renata exclamou, percebendo a hesitação dela. O que você gostaria que a vida lhe ensinasse agora? A pergunta pairou no ar, como uma sinfonia esperando para ser composta. O novo começo estava batendo à porta, mas o que viria a seguir poderia ser mais desafiador do que ela imaginara. E nelas, aquele velho dilema se acendia outra vez. Coragem ou comodidade? Maria respirou fundo, sentindo que a dança estava prestes a começar de verdade. O peso da vida estava para ser reescrito. Mas como? Agora, ela só precisava fazer uma escolha. O aroma do café fresco enchia a cafeteria, enquanto Maria sentia seu estômago revirar. Renata ainda a observava com expectativa, os olhos brilhando de esperança. Aquela conversa poderia ser um divisor de águas em sua vida, mas a ideia de avançar em direção ao desconhecido a deixava inquieta. Você está pensando demais, Maria, Renata disse suavemente. A beleza da vida está na incerteza. Lembre-se de como se sentiu ao ler aquelas cartas. Você não queria que elas parassem, certo? Aquela imagem voltou à sua mente. As cartas, cheias de sabedoria e carinho, tinham sido um bálsamo em seu coração cansado. Mas fazer a mesma coisa, mesmo em um contexto diferente, parecia assustador. Ela mordeu o lábio, lutando contra os pensamentos que a encorajavam e os que a puxavam para trás. Hoje você não precisa decidir tudo, Renata continuou, colocando a mão sobre a dela. A vida é feita de pequenos passos. Vamos começar com algo simples. O desafio estava ali, bem diante dela. Era hora de dar o primeiro passo. O que você tinha em mente? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Podemos organizar um encontro, uma roda de conversa para mulheres, um lugar onde elas possam se expressar, compartilhar suas histórias e dificuldades. E você, Maria, pode guiá-las. Renata respondeu com um brilho nos olhos. A ideia começava a tomar forma na cabeça de Maria. Um espaço para mulheres, onde cada uma poderia ser vista e ouvida, cortando as correntes invisíveis que muitas vezes as mantinham presas ao silêncio. A mente dela se encheu de imagens, risadas e lágrimas compartilhadas.
uma mistura de emoções cruas em um ambiente seguro. Mas, e se não der certo? E se eu não for boa o suficiente? As palavras saíram de seus lábios antes que ela pudesse pensar melhor. Se você não tentar, nunca saberá. Renata rebateu, sua voz cheia de convicção. A primeira vez é sempre difícil, mas a beleza está nas tentativas. Os erros fazem parte do processo. Como você se sentiu ao ler as cartas? Essa é a sua chance de dar essa mesma sensação para outras mulheres. Maria se lembrou da empolgação ao abrir cada envelope. Era como se todas as palavras escritas a envolvessem em um abraço aconchegante, um sentimento que ela adoraria proporcionar a outras pessoas. O coração dela acelerou, uma esperança emergindo lentamente. Vamos começar pequeno, Maria disse, um brilho de determinação começando a surgir. Podemos fazer isso uma vez por semana, algo informal, ver como evolui. Renata sorriu como se tivesse ouvido a resposta de sua amiga pela primeira vez. A empolgação delas se tornava contagiante. Embora Maria ainda estivesse insegura, o desejo de criar algo belo e transformador começava a tomar forma, embalada por uma onda de coragem. Você não está sozinha nessa, Renata reafirmou. Vou estar ao seu lado, e adivinha, estamos começando algo grande. O entusiasmo fazia Maria sentir que, mesmo que o caminho à frente fosse sombrio em alguns momentos, haveria luz. O mundo à sua volta estava prestes a mudar, e ela poderia ser parte disso. Contudo, a lembrança de Beatriz e os juízos que a família poderia fazer ainda pairavam no fundo de sua mente. E se isso causasse uma ruptura entre elas? Eu vou ter que contar para a minha mãe, Maria disse, numa mistura de ansiedade e determinação. Não sei como ela vai reagir. Isso é normal. Aceitar seus próprios passos é um processo. E você merece esse cuidado, essa liberdade. Renata respondeu, tocando novamente a mão de Maria. A vida é cheia de surpresas. Você só precisa se abrir para elas. A ideia de compartilhar seu novo projeto e os riscos envolvidos estava petrificando. Por um momento, Maria hesitou. Contudo, uma pequena parte dela estava disposta a arriscar, a se expor novamente. Então vamos fazer isso, Maria decidiu a voz firme. O que ela não imaginava era que esse seria o primeiro passo em uma jornada que revelaria segredos do passado e desafiaria laços que achava indestrutíveis. Enquanto o sol se punha, iluminando a cafeteria em dourado, a vida de Maria começava a mudar. Mas o que ela ainda não sabia era que um envelope inesperado poderia alterar todo o seu plano. Maria olhou para Renata, os olhos brilhando de expectativa. O que vem a seguir? E ao fazer a pergunta, o eco da resposta ainda pairava no ar, pronta para ser revelada. A noite caiu, trazendo um manto de estrelas que brilhavam intensamente no céu. Maria voltou para casa, sentindo um misto de ansiedade e empolgação. Cada passo parecia ecoar em sua mente como um lembrete do compromisso que havia feito. Quando cruzou a porta, o familiar cheiro do lar a acolheu, mas sua mente estava longe, viajando para as histórias que ainda estavam por ser contadas. Ela encontrou Beatriz na sala, com a expressão suave segurando um livro. A irmã mais nova sempre teve esse jeito tranquilo, que vezes sem conta confortava Maria em momentos difíceis. Mas naquela noite, a tensão pairava no ar. Maria sentia que precisava compartilhar sua decisão, mas a coragem parecia escorregar por entre os dedos. O coração batia acelerado. Oi, Maria! Como foi seu dia? Beatriz perguntou, sem tirar os olhos do livro. Oi, Bia, foi diferente, Maria respondeu. Mesma resposta, mas com um conteúdo totalmente novo. Diferente como? Beatriz ergueu os olhos, seus cabelos castanhos caindo suavemente sobre o rosto, curiosa. Maria hesitou. O que ela diria? Expandir aquela ideia de um encontro para mulheres parecia tão distante do que estavam acostumadas. Eu estou organizando um grupo de conversa para mulheres, um espaço para que a gente possa falar sobre nossas experiências. A expressão de Beatriz mudou. Era como se uma faísca acendesse. Isso parece incrível, e que você possa ajudar outras mulheres com o que aprendeu. Maria sorriu, mas a incerteza ainda a dominava. É que estou com medo das reações. Sabe como nossa mãe é? A frase ficou pendente,
O silêncio entre elas parecia pesado. Maria sabia que a reação da mãe poderia facilmente se transformar em um julgamento severo, um desafio que ela não estava certa se conseguiria enfrentar. Beatriz percebeu a hesitação. Maria, você se decidiu? Já está pronta para isso? A irmã tinha o jeito de sempre, colocando a mão no braço da irmã como um convite para confiar. Eu acho que sim, mas se minha mãe não entender e se ela... Arce? Beatriz interrompeu, agora com a voz firme. E se você ajuda alguém a se abrir, a enfrentar uma parte que também a feriu? Sempre haverá pessoas que entendem, que precisam disso. Não pode deixar que a opinião de uma pessoa impeça algo tão bonito de acontecer. Um sorriso se formou no rosto de Maria, aquecendo seu coração. Ela sempre soube que Beatriz tinha uma alma forte, mas ouvi-la falando daquela maneira fazia toda a diferença. Aquela conversa tinha a força de um abraço. Você está certa, Maria confirmou. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. E assim, decidir falar com a mãe tornou-se um fardo mais leve. No entanto, enquanto Maria se sentia mais confiante, um leve estremecer percorreu sua espinha. Ainda assim, preciso abordar o assunto na hora certa. E se minha mãe não apoia a ideia? E se isso causar um afastamento entre nós? A incerteza ainda pairava. O gesto da irmã foi claro. Não se preocupe, a verdade sempre encontra um caminho. É preciso falar, mesmo que doa. E eu vou estar aqui com você quando isso acontecer. Foi nesse instante que o celular de Maria vibrou, quebrando o silêncio. Pelo canto do olho, ela viu o nome que fez seu coração disparar. Renata. Um novo aprendizado, uma nova conexão. Juntas, elas eram uma força. É a Renata. Eu tinha até esquecido de que combinaríamos algo, Maria comentou. Mas... o que será que ela quer? Drogar-se na expectativa de novas conquistas, ela pegou o celular. E ao abrir a mensagem, algo inesperado fez seu coração parar. Maria, algo realmente importante chegou para você hoje à tarde. Eu vou entregar pessoalmente, mas você precisa estar preparada. O coração de Maria disparou. O que poderia ser tão importante? Uma reviravolta no seu plano. Bia, e se isso mudar tudo novamente? Sua voz tremia, enquanto ela lia mais uma vez. As palavras pairavam na atmosfera da sala, e Maria percebeu que estava na beira de algo profundo. Ela mal sabia que aquele envelope poderia conter não só respostas, mas também segredos do passado que ela nunca imaginou que precisaria encarar. Não posso esperar para descobrir. Beatriz observava, o olhar cheio de curiosidade. Maria respirou fundo. O surgimento do envelope tornou tudo mais real, e a jornada estava apenas começando. Com esse pensamento, a ansiedade se transformou em excitação. O que ela faria quando descobrisse a verdade que estava escondida nesse envelope? A única certeza que tinha era que o próximo passo a aguardava, pulsando como um novo coração em sua vida. O ato de abrir a mensagem de Renata tomou conta da mente de Maria. O que poderia estar contido naquele envelope? As possibilidades dançavam em seu pensamento, mas nenhuma parecia fazer jus à intensidade do que estava sentindo. A única certeza era que ela precisaria estar pronta e disposta a enfrentar qualquer verdade que surgisse. Você não parece tranquila, Beatriz observou com um olhar preocupado. Talvez seja porque não sei o que esperar. Maria confessou, cercada por um misto de empolgação e receio. Parece que essa história está se desenrolando mais rápido do que eu consigo acompanhar. As luzes da sala lançavam sombras sutis ao redor delas, e Maria não pôde deixar de sentir que algo tinha mudado. O ambiente familiar agora parecia uma tela em branco, pronto para ser preenchido com novos capítulos. Não só de sua vida, mas também de saberes e vivências que, quem diria, poderiam vir à tona a qualquer momento. Maria guardou o celular e sentou-se ao lado da irmã. Quando Renata disse que poderia mudar tudo, eu não sabia o quanto isso estava carregado de significado. Mudar o quê, exatamente? Minha vida? A forma como olho para o que sou? Beatriz deu um leve sorriso, como se a irmã estivesse começando a entender. Às vezes a vida nos apresenta desafios que parecem pesados, mas em realidade são oportunidades disfarçadas.
O assunto parecia mais intenso que o previsto. Maria sentiu o coração acelerar enquanto olhava nos olhos da irmã, buscando sempre mais compreensão. Essas interações, esses momentos, faziam parte de uma jornada de autodescoberta que estava apenas no começo. Eu realmente espero que isso traga algo bom. Pode ser que as mulheres que eu encontro no grupo também estejam na mesma busca, tentando entender seus próprios desafios. Ela murmurou, mais para si do que para Beatriz. Um silêncio quase reverente tomou conta do ambiente. As duas irmãs pareciam unidas em um pensamento profundo, permeado pela esperança de que aquele grupo poderia ser um farol, iluminando não apenas os caminhos de Maria, mas de tantas outras mulheres que carregavam as suas histórias. E enquanto a noite se prolongava, o toque do celular quebrou mais uma vez o silêncio suave. Agora era uma mensagem de Renata, ansiosa por saber se Maria já estava em casa e se já havia lido a mensagem anterior. Aguardo você. Tenho uma surpresa especial que pode trazer muitas respostas. Você ficará feliz ao saber. Ainda mais mistério, Maria comentou, tentando desviar a atenção do nervosismo. O que você acha que é? Beatriz perguntou, os olhos brilhando com curiosidade. Não sei. Mas isso pode ser verdadeiramente transformador ou... Novamente, a insegurança se instalou. O que se Renata trouxesse algo que desmontasse todas as certezas que Maria havia começado a construir? Beatriz, sempre perspicaz, colocou a mão sobre o braço da irmã. Às vezes, Maria, precisamos desmantelar partes de nós mesmas para construir algo novo. Ser honesta com você pode ser o primeiro passo. Maria assentiu, absorvendo aquela afirmação. Era como uma chave que poderia abrir uma porta desconhecida. Algo dentro dela queria mergulhar naquela descoberta. Olhar para o futuro, no entanto, gerava uma vertigem. Uma parte dela queria correr e abrir o envelope agora. Outra, mais cautelosa, queria esperar por Renata e descobrir toda a extensão da surpresa. O impulso de ação contrastava com a incerteza. E antes que pudesse decidir, ouviu o toque na porta. O coração disparou. Era Renata. Estou pronta para isso. Maria sussurrou para si mesma, controlando a respiração. Mas no fundo, ela sabia que essa nova revelação poderia não apenas mudar os próximos dias, mas também redesenhar a sua vida. O que Renata traria? Mistérios e segredos? Ou a chave para um novo recomeço? A noite estava prestes a mostrar seu verdadeiro rosto. A porta se abriu com um rangido suave, revelando Renata, com um sorriso caloroso que parecia iluminar todo o ambiente. O jeito como sua presença ocupava o espaço deixava Maria um pouco mais nervosa, mas também instigada. "Oi, meninas!" Renata exclamou, balançando a cabeça como se quisesse dissipar a tensão no ar. Prontas para a grande revelação, Maria sentiu um frio na barriga. Era o tipo de frio que mistura ansiedade e expectativa, como esperar pela primeira volta numa montanha-russa. Ao mesmo tempo, ela também queria todo aquele mistério desfeito. Mesmo com o coração acelerado, forçou um sorriso e respondeu: "Estou curiosa para saber o que é." Renata se aproximou, segurando um envelope elegante que parecia brilhar sob a luz suave da sala. A maneira como ela segurava o papel fazia Maria pensar que o conteúdo era precioso. "Este é o seu primeiro envelope, Maria", disse Renata, com a voz suavizada por um entusiasmo genuíno. "Dentro dele você encontrará uma carta especial que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre quem você é." O olhar de Beatriz alternava entre expectativa e preocupação. "O que exatamente isso significa? É um exercício?" questionou cruzando os braços. Renata hesitou por um momento, como se quisesse encontrar as palavras certas. Mais do que um exercício. É uma oportunidade para se conectar com seu eu interior. Essas cartas têm um objetivo: abrir portas e criar um espaço onde você possa examinar suas emoções e experiências. Maria não conseguia desviar os olhos do envelope, sentindo uma mistura de medo e empolgação. Era como dirigir em uma estrada nunca antes percorrida. "E se eu não estiver pronta para isso?" questionou, mais para si mesma do que para elas. Às vezes, a prontidão vem em momentos inesperados. O importante é dar o primeiro passo
Renata respondeu com um olhar encorajador. Maria respirou fundo e, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, pegou o envelope das mãos de Renata. O papel macio e a caligrafia delicada na parte de trás só aprofundavam sua curiosidade. O que estaria escrito ali? Seria algo que desafiaria suas convicções ou mostraria um caminho que ela nunca soubera que existia? As mãos tremiam ligeiramente enquanto ela abria o envelope. O som do papel sendo desdobrado soou como um sussurro de promessas. Quando finalmente retirou a carta, percebeu que a letra fluía com sinceridade e doçura. Era como ler um diário de alguém que a compreendia em suas profundezas. Leia em voz alta, Beatriz encorajou, seus olhos brilhando de ansiedade. Maria olhou para Renata, que assentiu discretamente. Claro, em um momento pedia uma partilha. Com a voz hesitante começou a ler, cada palavra pesando em seu coração como um peso que poderia ser a chave para libertá-la. Querida Maria, começou a mensagem, você é mais do que as labels que colocaram em você. Acredite nas suas forças e corra atrás do que realmente deseja, porque a jornada começa dentro de você. Não tenha medo de se desapegar. A mudança é uma parte bela da vida. As palavras ressoaram em sua mente, trazendo à tona uma mistura intensa de memórias e sentimentos que ela não sabia que estavam guardados. Ao terminar, Maria sentiu um nó se desatar dentro de si. O que antes eram medos e inseguranças, agora pareciam ser elixires de transformação. Uau! Beatriz soltou claramente emocionada. Isso é poderoso! Renata, com um sorriso satisfeita, observou a reação de Maria. Essa é apenas a primeira de muitas cartas. Cada uma delas vai te apoiar nessa jornada. Agora, no entanto, uma nova pergunta flutuava no ar. Quantas cartas existem? E o que mais eu vou descobrir sobre mim mesma? Esses questionamentos, quase um eco, começavam a reverberar na mente de Maria. Ela olhou para Renata, um novo impulso de curiosidade crescendo com força. O que mais poderia estar por vir? A noite estava cheia de possibilidades, e tudo o que podia fazer era esperar para descobrir. Maria respirou fundo, ainda impressionada com o impacto das palavras que acabara de ler. Sua mente fervilhava com novas interpretações de si mesma, ideias que antes pareciam impossíveis. As outras meninas observavam-na, um misto de expectativa e apoio em seus olhares. Renata parecia absorver a tensão no ar, pronta para conduzi-las a etapas seguintes. Vamos para o próximo envelope, então? Renata perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. A proposta pulsava na sala, e Maria se sentiu atraída pela ideia como um imã. Mergulhar de novo naquela experiência, explorar mais sobre quem ela realmente era, tudo isso era avassalador e fascinante. Mesmo assim, em seu coração, um resquício de medo permanecia. Eu não sei se consigo ler mais agora, murmurou Maria, olhando para as cartas restantes, que pareciam cobrir uma parte do sofá, como elementos de uma história ainda não contada. Beatriz inclinou-se para a frente, acariciando a mão de Maria. Se você não estiver pronta, não precisa forçar, mas talvez seja uma boa ideia continuar. Essa já mostrou ser uma boa experiência. Renata interveio. Essa é a beleza do que estamos fazendo. Não há certo ou errado aqui. É sobre o seu tempo e seu espaço. O que você sente é válido. Maria ponderou. A oferta de Renata a tocou profundamente, como um abraço caloroso em um dia frio. Sentiu a energia das outras duas meninas pulsando na sala, uma força coletiva que a empurrava a seguir em frente, e no fundo dela, uma faísca de determinação começou a brilhar. Vamos lá, eu posso tentar, ela disse, com um sorriso tímido, sentindo-se mais segura. Renata sorriu de volta e pegou um novo envelope, o papel reluzindo com promessas. Maria observou enquanto ela desdobrava. O ato era quase cerimonial, e as palavras que saíam dali seriam parte de algo maior do que apenas uma carta. Esta carta é um convite, Renata começou, usando a mesma entonação tranquila que calou as ansiedades de Maria antes. Um convite para refletir sobre aqueles que estão em sua vida e a importância que eles têm para você. Sobre amigos ou família? Beatriz perguntou, franzindo a testa. Exatamente,
Renata respondeu, olhando diretamente para Maria. Às vezes, é preciso parar e considerar as pessoas que nos cercam e como elas moldam nossas experiências. O coração de Maria começou a acelerar novamente. Amizades, laços familiares. Havia muito a explorar. Como ela se sentia em relação a eles? Quais eram as relações que a nutriram e quais exigiram mais dela do que podiam oferecer? Maria, se você estiver confortável, pode ler novamente em voz alta, Renata sugeriu. Maria fez uma pausa, ponderando. Sentiu a pressão das expectativas e o peso das memórias que estavam prestes a ser reabertas. Mas, ao mesmo tempo, um fio de coragem começou a crescer dentro dela. Com a respiração entrecortada, ela começou a ler. Querida Maria, a família que você escolhe e a que nasce com você são fundamentais. Cada relacionamento é uma oportunidade para crescer e se reconectar. Não tenha medo de expressar seus sentimentos, pois são eles que te ligam a quem você ama. A mudança pode incluir deixar ir, mas também pode significar abraçar o novo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas uma sensação de clareza começou a emergir. Ela sabia que não poderia evitar a dor de perder alguém, mas talvez fosse necessário para o seu próprio crescimento. A sala ficou em silêncio enquanto a última palavra era pronunciada. A emoção estava palpável, e todas pareciam sentir o peso daquela revelação. Isso foi intenso, Beatriz comentou, quebrando o silêncio, sua voz trêmula com a emoção que ressurgia. A relação que temos com as pessoas é um reflexo da nossa própria história. Maria assentiu, o coração pesado, mas leve ao mesmo tempo. As lágrimas que escorriam livres agora eram de esperança. E se este fosse o início de algo grandioso? Ela olhou para Renata, com um novo brilho nos olhos. O que vem a seguir? As palavras vibraram no ar, ecoando a pergunta que parecia agitar cada canto de seu ser. O que mais ela descobriria a respeito do amor, da perda e da liberdade? Maria sentiu um frio na barriga enquanto Renata olhava para o próximo envelope, seus olhos brilhando com a expectativa do desconhecido. Cada movimento era carregado de emoção. A sala estava impregnada de um clima vibrante. Ela nunca imaginara que um simples ato de abrir cartas poderia evocá-la a refletir tanto. Este próximo envelope é sobre você, Renata anunciou, fazendo um gesto significativo com a mão. Prepare-se para um mergulho mais profundo. Maria engoliu em seco. Uma mistura de ansiedade e expectativa dançava dentro dela. O que mais poderia ser revelado? A verdade sobre quem ela realmente era? Eram camadas que talvez quisessem ser tocadas, mas que também poderiam trazer à tona medos e inseguranças há muito enterrados. Beatriz, sempre sensível, segurou firme a mão de Maria. Você é mais forte do que imagina, Beatriz sussurrou, e isso teve o efeito de um bálsamo. O carinho dela era um lembrete da segurança que encontrara naquela amizade. Renata imediatamente começou a abrir o envelope e o conteúdo pareceu brilhar sob a luz suave da sala. Vamos lá, é hora de enfrentar o que está aqui, ela disse, passando a carta a Maria. Maria respirou fundo, tentando acalmar o coração que pulava no peito. Minhas expectativas, as mentiras que eu mesma contei para mim, as máscaras que usei. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo essa pressão tão familiar, e decidiu que não deixaria o medo dominar. Querida Maria, começou Renata, sua voz ecoando suavemente. Este é um chamado para olhar para dentro. Você precisa encontrar prazeres simples que trazem alegria à sua vida. Não se esqueça do que faz seu coração vibrar. As palavras de Renata foram como um raio de luz, iluminando os cantos escuros da alma de Maria. Ela tinha tantos desejos esquecidos, tantas paixões que haviam sido deixadas de lado. O cheiro do café fresco pela manhã, o riso espontâneo de um sábado à tarde, a nostalgia das cartas que escrevia para si mesma quando era mais jovem. Eu me perdi em quem acho que devo ser, Maria pensou. Não tenha medo de reexaminá-las. Renata prosseguiu, notando a transformação no rosto de Maria. Esses são os pequenos detalhes que podem reenergizar sua vida. Às vezes é preciso resgatar a criança que existe em você. Maria sentiu as lágrimas se acumularem novamente, mas agora eram lágrimas de esperança. Uma ideia começou a se formar em sua mente.
eu posso abraçar o que sou e o que eu sempre quis ser. A natureza, a música, os mínimos prazeres, tudo fluiu para a superfície como uma onda que não podia ser contida. Beatriz e Renata observavam-a em silêncio, com sorrisos encorajadores. Isto era algo que elas também queriam lembrar. A sala ficou envolta em uma atmosfera de entendimento e descoberta coletiva, onde cada uma delas começou a reconhecer suas próprias paixões ocultas. É hora de você escrever a sua própria carta, sugeriu Beatriz. Uma carta para você mesma, descrevendo o que realmente deseja para si, sem limitações. Sim? Renata exclamou. Que tal começarmos isso agora? Vamos ajudar uma a outra a redescobrir o que no fundo nos faz brilhar. Com um sorriso renovado, Maria pegou um bloco de notas e começou a escrever, as palavras jorrando como um rio que finalmente se liberava. Enquanto o lápis dançava no papel, ela percebeu que, pouco a pouco, estava desenhando a vida que sempre sonhou. Neste instante de conexão e liberdade, ela lembrou-se de um sonho antigo: viajar pelo Brasil, absorver toda a cultura, respirar a liberdade em cada canto. O pensamento a inundou de coragem. Eu vou fazer isso, sussurrou. As coisas estavam mudando, e por um momento tudo parecia possível. Mas no fundo uma pergunta começou a surgir. Conseguiria lidar com as consequências das escolhas que poderia fazer? A liberdade seria mesmo tão leve? A sala, ainda vibrante com a energia das novas descobertas, parecia esperar a resposta. O que mais se revelaria? O que mais Maria ainda precisava enfrentar? As incertezas ficaram suspensas no ar, carregando novas promessas e desafios à frente. O dia amanheceu iluminado, trazendo promessas de um recomeço. Maria acordou com um novo impulso, uma determinação vibrante pulsando dentro dela. O peso das cartas havia se transformado em asas, e ela sentia que finalmente poderia alçar voo. Após escrever sua carta e refletir sobre seus desejos, um novo horizonte se descortinava, cheio de possibilidades. Na mesa da cozinha, um café fresco exalava seu aroma. Beatriz estava de frente para o computador, animada com as notícias de sua irmã. "O que você vai fazer agora, Maria? Me conta. Estou aqui para te apoiar", disse a irmã com um sorriso radiante. Maria decidiu que era hora de ser honesta com sua mãe. Com o coração apertado, mas decidido, ela sabia que precisava compartilhar seus novos planos. Enquanto a imagem de Renata e suas cartas ecoava em sua mente, ela se fez um pacto. Transformaria o medo em coragem. Sentadas à mesa, as palavras começaram a fluir. "Mãe, eu quero te contar algo", disse Maria, garantindo que seus olhos encontravam os da mãe em busca de conexão. "Estou organizando um grupo de conversa para mulheres, um espaço seguro onde elas possam compartilhar suas histórias, suas lutas e se reerguer." O rosto de sua mãe mostrava uma mescla de surpresa e preocupação. "Maria, você não entende como isso pode ser arriscado? As pessoas vão te julgar", sua mãe respondeu, a voz repleta de apreensão. "Eu entendo, mas é um risco que preciso correr. Na verdade, não só por mim, mas por outras mulheres que possam precisar desse espaço. Eu sou mais do que apenas uma professora", Maria respondeu, sentindo a adrenalina em suas veias. As palavras flutuavam pela sala, cercadas por um silêncio tenso. "Eu sempre quis ser mais, mãe. Lutar pelos meus sonhos e acender a esperança no coração de outras mulheres. Você precisa me apoiar. Isso é um passo importante na minha vida." A tensão entre elas começou a se dissolver, e a matriarca olhou profundamente nos olhos da filha, ponderando. "Se isso é o que você realmente quer, então eu vou apoiar. Mas espero que você tenha cuidado. A vida não é fácil, minha filha." Com um suspiro de alívio, Maria sorriu. Um peso enorme parecia ter sido retirado de suas costas. "Eu vou ter cuidado. E mais importante, quero que você veja isso como eu vejo." O coração de Maria estava leve agora. O futuro tinha um brilho promissor. Dias se passaram e o evento do grupo de conversa chegou. Na pequena sala que Maria havia reservado, mulheres de todas as idades se reuniram. O ambiente estava carregado de expectativa, e ela sentia uma energia pulsante no ar, algo quase sagrado. Sentada em um círculo com as demais, Maria iniciou o encontro. "Vocês não estão sozinhas.
Estamos aqui para ouvir e sermos ouvidas. Juntas podemos transformar nossas histórias de dor em histórias de empoderamento. Um silêncio respeitoso tomou conta do espaço. E então, uma a uma, começaram a compartilhar suas realidades. O que começou como um pequeno grupo, logo se tornou um refúgio onde sororidade e empatia se entrelaçavam. Maria sentia que estava exatamente onde deveria estar, guiando essas almas em jornada. À medida que as semanas se passavam, a certeza de sua escolha tornava-se inabalável. A força que ela havia descoberto começou a reverberar em sua vida pessoal e profissional. Finalmente, ela foi capaz de expressar seu amor pela dança, criando workshops de dança no espaço do grupo, revigorando cada mulher com arte e movimento. Com o calor do amor e apoio crescentes, a relação de Maria com sua mãe também foi se ajustando. A matriarca começou a participar das reuniões, trazendo seu olhar mais compreensivo e apoiador. O que antes era uma barreira, agora era uma ponte, conectando gerações de mulheres. A história de Maria, então, se tornou uma narrativa de transformação, não só para ela, mas também para cada mulher que cruzava seu caminho. Desde o dia em que aquelas cartas anônimas começaram a chegar até o momento em que a ficha caiu, que a vulnerabilidade poderia se transformar em força, tudo estava se encaixando. Enquanto contemplava a nova jornada, Maria percebeu que os verbos que a amarravam ao medo estavam se desfazendo. Ela dançava sua própria música agora. O futuro se desdobrava diante dela, repleto de luz e cores vibrantes, cheias das vozes de todas aquelas que ela havia tocado com seu trabalho. Maria sorriu realizada, com o apoio da sua irmã, da sua mãe e de um círculo crescente de mulheres empoderadas, ela finalmente se permitindo ser quem sempre fora. E assim, com o coração em paz e uma nova visão sobre o que a vida poderia oferecer, Maria começou a escrever essa nova história. Uma história de força, amor e a incrível magia de abraçar quem realmente somos. A vida é um grande espetáculo. Não deixe para depois. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a conhecerem esta história. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estamos ansiosos para ouvir você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.